Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, sou um dos monitores de física aqui do Cutuca. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai introduzir a nossa famosíssima colisões de corpos. Pra gente iniciar o nosso estudo de colisões, né, agora que a gente já viu toda aquela parte da teoria, né, da conservação da quantidade de movimento, do impulso, da própria em si, né, quantidade de movimento. Agora a gente vai partir para a parte de colisões, né, que era uma matéria que a gente tanto esperava para ver, que é muito bacana. Bom, gente, só que para a gente introduzir, né, essa matéria, a gente precisa dar uma retomada em um conceito que vocês viram lá no primeiro ano, né, a velocidade relativa, né, que a gente vai usar muito velocidade relativa em colisões. Então, essa aula aqui é dedicada para velocidade relativa e alguns casos que a gente vai analisar com ela. Beleza, gente? Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar sobre velocidade relativa. Bom, para aqueles que não lembram, a velocidade relativa é uma velocidade que ela depende de um referencial também, né? Como tudo que a gente está vendo agora, né? Ultimamente, nessas últimas aulinhas, ok? Então, quais são as situações, né, que a gente vai analisar? A gente vai analisar três situações, ok? Que a gente vai ver alguns casos sobre o que acontece em algumas colisões. Então, a primeira situação, gente, vai ser a seguinte. Eu vou denominar a primeira situação de mesmo sentido. Perfeito. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter uma pessoinha fora. Essa pessoinha, eu vou chamar essa pessoinha de Tibas. Perfeito. Aí o Tibas está lá e está com seu caderninho. Está com seu caderninho lá, o Tibas. Está estudando física. Está fazendo algumas anotações. Enquanto isso, na rua, gente, ele vai observar dois carrinhos. Que eu vou representar por bolinhas, tá? Porque eu sou péssimo em desenho. A bolinha da esquerda, eu vou chamá-la de B. E a bolinha da direita, eu vou chamá-la de A. Nessa primeira situação, B e A estão se movendo a velocidades iguais. Então a velocidade do meu corpo B é igual a 60 quilômetros por hora e a velocidade do A é igual a 60 quilômetros por hora. Perfeito. O Tibas está analisando essa situação e ele vai falar assim. Na verdade, né, um professor vai chegar pro Tibas e vai falar assim: Ô Tibas, que velocidade que o carrinho está se mexendo, Tibas? Ah, o carrinho B está se mexendo a 60 quilômetros por hora. E o carrinho A? E o carrinho A, Tibas? Ah, o carrinho A está se mexendo também, está se locomovendo, né? A 60 quilômetros por hora também. Ah, legal. Pô, bacana. Ah, deixa eu dar um teleporte aqui, né? Eu vou lá, eu vou dar um teleporte, né? O professor vai dar um teleporte. Ele vai lá no carrinho B agora, ó. Carrinho B. Aí o professor tá aqui dentro do carrinho B. Aí ele vai ligar pro Tibas. E fala assim: Pô, Tibério, mas você falou uma coisa errada, Tibério. Pô, o carrinho A tá parado. Hã? Como assim tá parado? Não, ele tá se mexendo, eu tô aqui fora, eu tô vendo ele se mexer. Não, Tibas, eu tô aqui dentro do carrinho, eles não estão se mexendo. O carrinho lá não tá se distanciando. Como que eles estão em velocidade? Como que eles estão se mexendo? Aí que está a nossa velocidade relativa. Olha, gente, o que vai acontecer? Quando eu tô por um referencial de fora, né, o caso do meu Tibas, pro Tibas, ambos os carrinhos estão se mexendo, né, estão se locomovendo a 60 quilômetros por hora. Mas, se eu tiver uma pessoa dentro do carrinho B, o carrinho A, por estar à mesma velocidade que ele, apresenta, não vai ter distância, né? A distância que eles vão percorrer aqui sempre vai permanecer a mesma. Então vai ter a impressão de que o carrinho A não está se distanciando. E não está, porque eles estão à mesma velocidade. A variação de espaço está sendo a mesma para eles, certo? Então eles não estão se distanciando. Então para o B em relação a a minha velocidade relativa vai ser zero. Então vamos anotar aqui, ó. Para B, a minha velocidade relativa. Para B, a velocidade relativa de A é zero. Por quê? Porque o meu A está variando na mesma, eles estão à mesma velocidade, né? O A é como se não se distanciasse. Tibério, eu ainda não entendi. Gente, coloquem a situação que vocês estão na rodovia, ok? E imaginem que vocês estão dentro do carro de vocês. Quando você tem um carro que passa, que está do seu lado e está à mesma velocidade, não tem impressão que ele está parado? Lógico, né? Sem vocês terem noção, mas só vocês olhando só para o carro. Ele não parece que está parado ao seu lado? E isso é velocidade relativa. Vocês podem tentar traduzir
essa situação que eu mostrei pra vocês, né, para isso, ok? Então, é uma maneira de vocês enxergarem com outros olhos. Perfeito? Perfeito. Tibério, nesse caso aqui, vai haver colisão? Não. Por que não vai haver colisão? Quando os corpos estão à mesma velocidade, eles não conseguem chegar um no outro, ok? Se a minha velocidade A é igual à minha velocidade B, eu não tenho colisão, ok? Então, não possuo colisão. Nesse caso, porque eles estão em sentidos no mesmo sentido, ok? Se eles estivessem em sentidos opostos à mesma velocidade, né, modularmente falando, né, porque os vetores de velocidade seriam diferentes, mas modularmente falando, se eles estivessem em direções opostas na mesma pista, ocorreria uma colisão. Mas nesse caso aqui, não vai acontecer, porque elas estão com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Perfeito? É um pouquinho confuso, tá? Mas daqui a pouco vocês vão pegar o jeito. Beleza? Beleza. Próxima situação. Quando a gente tem mesmo sentido e direções diferentes. Então, vai ser um aspas aqui, né, do nosso tópico 1. Vamos chamar de 1.2. Então, a minha situação 1.2, ela vai ser mesmo sentido, só que com velocidades diferentes. Ok? Perfeito. Então, o que está acontecendo aqui nesse caso, gente? Mesma coisa. Vou ter uma bolinha. Essa bolinha de trás, eu vou chamar a bolinha de B. A minha bolinha B, gente... Na verdade, vamos dar um pouquinho, vai. Vamos chamar de A. A minha bolinha A, ela vai estar se mexendo a uma velocidade de 60 km por hora. Perfeito. E para minha bolinha B, eu vou ter uma velocidade B de 20 km por hora, por exemplo. Bom, agora as vetores de velocidade não são mais iguais. Perfeito. O que vai acontecer? Para minha bolinha B, quando o meu A for ultrapassar ele, ele não vai ultrapassar em relação a B com 60 km por hora. Ele vai ultrapassar com quanto? Com 40 km por hora, certo? Então, a minha velocidade relativa, nesse caso aqui, né? Minha velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a minha velocidade do A menos a minha velocidade do B. Então, a minha velocidade relativa vai ser 60 menos 20. Minha velocidade relativa vai ser 40 km por hora. Ok? É muito melhor a gente ter essa noção, né, quando a gente consegue explicar para vocês presencialmente aqui, porque a gente consegue analisar algumas situações fazendo alguns exemplos, né, com vocês mesmo, né? A gente pode chamar vocês para fazer alguma demonstração, vamos falar assim lá na frente. Eu sei que por vídeo aqui parece meio confuso, tá? Mas a gente vai tentando aqui mostrar para vocês como que funciona. Beleza? Por que a velocidade relativa... Eu esqueci o módulo, gente. Tem que colocar em módulo, tá? Por que a minha velocidade relativa ela é 40 km por hora, gente? Olha, pense na rodovia novamente. Quando vocês estão a um carro, vamos supor que vocês estão a um carro 80. E vai passar, deixa eu ligar minha câmera aqui pra vocês, que aí dá pra acho que entender melhor. Vamos supor que vocês estão em um carro, que essa é a minha mão aqui. Vocês estão em um carro a 80 km por hora. Só que um carro vai passar vocês a 100 km por hora. Só que para quem está olhando de fora, vai perceber que vocês estão a 80, né? O Tibas, né? Ele vai perceber que vocês estão a 80 e que o carrinho, né, que ultrapassou vocês, vai estar a 100 km por hora. Legal. Mas para quem está dentro do carro que foi ultrapassado, o carrinho que passou não vai estar a 100 km por hora. Ele vai estar a quanto? Vai estar a 20. Isso vocês podem ver, gente, quando vocês estão na estrada. Quando vocês estão a 80, vocês não vão ver o carro passando fau, assim. Ele vai passar devagarzinho, né? Vai parecer para vocês que ele está com uma velocidade menor do que ele vai estar com uma velocidade, né, menor do que ele realmente está. Ok? Então, se vocês receberem, vocês podem pensar aí com vocês, se vocês se lembram de alguma situação, que vocês estavam lá 80, aí passou um carro, mas ele passou bem devagarzinho. É porque a velocidade dele estava um pouquinho maior que a de vocês. Ok? Ele ultrapassou, né? Porque a velocidade dele era superior. Só que pelo fato dele ter uma velocidade um pouquinho maior, ele aparenta, né, tá passando com uma velocidade muito mais baixa, né? Ele não aparenta estar com 100 km por hora, ele aparenta estar com quanto? Com 20. Ok? Então, essas são situações de velocidade relativa de mesmo sentido. Ok? Quando nós temos velocidades iguais, daqui a velocidade relativa vai ser zero. Por quê? Porque eles não conseguem manter um distanciamento, né? Eles estão andando juntos, vamos dizer assim. E quando nós temos, né, uma velocidade diferente, né, que o da frente ele é mais lerdo que o de trás,
mas quando o mais lerdo ultrapassa, ele aparenta ter uma velocidade muito menor, ok? Então, fique atento a essa situação, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso download. Então é o seguinte, gente, já falamos sobre o mesmo sentido, agora nós vamos conversar sobre sentidos opostos, ok? Então, sentidos opostos. Perfeito. Sentidos opostos, gente, muito cuidado, ok? Primeira situação de sentidos opostos vai ser quando eles se aproximam justamente com velocidades iguais. Então, veloz iguais. Bom, quando eles se aproximam com velocidades iguais, vai acontecer isso aqui, ó. Então a gente tem a minha bolinha A. Minha bolinha A vai estar com uma velocidade de 60 km por hora. E a gente tem a minha bolinha B, que está no mesmo sentido, perdão, no sentido oposto ao meu A, e ele também se aproxima com uma velocidade de 60 km por hora. Bom, o que vai acontecer nessa situação? Vamos ver? Ó, agora eu peço para que vocês imaginem novamente vocês na estrada. Provavelmente vocês já tiveram em situações que vocês estão andando com carrinhos opostos uns aos outros, certo? Vocês estão aqui, né, e eles estão aqui. Com certeza isso já aconteceu com vocês. Então parece que quando o carro passa no sentido oposto, ele está muito mais rápido do que aparenta ser. Sim, ele passa muito rápido. Você está aqui andando, né, ele passa como se fosse uma velocidade extraordinária, né? Ele fala assim, nossa, como que aquele carro estava rápido. Mas por que, gente? Olha, o que está acontecendo? Quando eu tenho um carrinho, vamos supor que os dois estejam mexendo a 100, que eu acho que é uma boa comparação. Então, eu estou a 100 vindo para cá, mas eu tenho 100 e outro vindo em pistas opostas, né, lógico. Se eu tenho um 100 para cá e um 100 para cá, ó o que está acontecendo. Os dois estão se deslocando a 100 km por hora em sentidos opostos. Então, parece que eles estão andando a quanto? A 200. Por quê? Ó, se eu tô 100 pra cá e eu tô 100 pra cá, o que tá acontecendo? Eles vão andar em sentidos opostos, eles vão deslocar o mesmo estado em sentidos opostos, então parece que eles vão andar muito mais rápido. Faz sentido? Porque, ó, se eu tô aqui a 100 e eu tô aqui a 100, certo? Não é o mesmo sentido, não é a mesma coisa que vocês estarem lado a lado e um tá a 100 e o outro tá a 90, né? O que tá a 90 tá chegando e o de 100 tá passando devagarzinho, devagarzinho. Não, se eu colocar os carros em sentidos opostos, vai parecer que eles estão muito mais rápidos, né? Assim, quando isso acontece, gente, a gente vai somar essas velocidades pra gente achar a velocidade relativa. Então, no caso do nosso exercício aqui, do nosso exemplo aqui do download, deixa eu voltar pra cá. Nesse caso, qual que vai ser a velocidade relativa dos corpos? A velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a somatória das velocidades. Então a gente vai ter que a velocidade relativa vai ser 60 mais 60. Também a velocidade relativa vai ser 120 km por hora. Porque isso aqui vocês podem colocar em módulo, para não ter erro. Perfeito? Perfeito. Então, gente, quando nós temos uma aproximação, né, dois corpos que estão em sentidos contrários, vamos dizer assim, quando isso acontece, a gente soma as velocidades quando eles estão de encontro. Beleza? Beleza. Aí, gente, lembrando, tá? Se vocês fossem adotar um referencial, por exemplo, para a direita, que seria o positivo, essa velocidade aqui não seria 60 km por hora. Ela seria menos 60 km por hora, tá? Porque ela está no sentido oposto à trajetória e a velocidade é um vetor. Ok? Só lembrando vocês. Agora, gente, na segunda situação, a gente vai ver né, velocidades diferentes. Então vamos lá. Então a gente vai ter uma bolinha A de novo e a bolinha B. Agora, eu vou falar que a minha bolinha A ela está se mexendo com uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo. E a minha bolinha B, ela está se mexendo com uma velocidade de, deixa eu pensar, menos 50 metros por segundo, tá? Vamos colocar menos 50 aqui para a gente falar que a gente não adotou a gente adotou um referencial positivo para a direita, ok? Então, positivo para a direita. Então, a nossa velocidade vai ser negativa, né? Porque o meu vetor velocidade está no sentido oposto à trajetória, tá? Mas a gente vai somar em módulo, então não vai fazer muita diferença ser negativo ou positivo, ok? Então, caso vocês queiram colocar positivo, não tem problema, tá? É só uma questão de representação para vocês entenderem que às vezes a gente precisa falar que o B está no sentido oposto da trajetória. Sempre justifiquem, tá, gente? As escolhas que vocês estão fazendo no exercício, tá? Para deixar o exercício mais completinho e mais bonitinho. Perfeito? Perfeito. O que vai acontecer aqui, gente? Mesma coisa que no exercício de cima. Só que ao invés de eles estão se aproximando ainda. Só que ao invés de eles estarem com velocidades iguais, eles estão com velocidades distintas.
Então, é a mesma coisa. Se eles estão se aproximando, eles vão somar as velocidades também. Então, a gente vai ter que a velocidade relativa, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o módulo da minha VA mais o módulo da minha VB. Se a minha VB era negativa, o módulo fica positivo. Então, a gente vai ter que a velocidade relativa vai ser 10 mais 50. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade relativa vai ser 60 metros por segundo. Ok? Essa é a velocidade com que eles se aproximam. E agora, gente, por último, eu queria falar uma coisa para vocês, que a gente vai ter sentidos opostos, mas em rota de não colisão. Ok? Como assim, ó? Nesse caso aqui. Aqui, a gente tem um corpo A, que ele vai estar para um sentido, e o corpo B, que vai estar para outro sentido também. Só que o que vai acontecer? Meu corpo B está para um sentido, o corpo A está para outro, só que aqui não vai acontecer colisão, né? Porque eles não estão indo em direção, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles não estão indo em direção um do outro, né? Eles não estão fazendo assim, eles estão fazendo assim, tá? Eles estão se distanciando. Como que fica a velocidade relativa nessa situação? Vamos ver aqui. Bom, vamos supor que meu A ele esteja se mexendo a uma velocidade de menos 10 metros por segundo. E o VB está se mexendo a uma velocidade de 50 metros por segundo. Esse caso aqui, gente, a velocidade relativa vai ser a mesma também, certo? Se eles estão se distanciando com velocidades diferentes, é como se eles tivessem feito aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né? De eles passarem um do lado do outro, ok? Então, se eles passaram um do lado do outro, significa que um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, certo? Só que um está indo com uma velocidade de 10 metros por segundo, o outro está indo com uma velocidade de 50. Qual que é a velocidade que eles estão se afastando, né? Qual que é essa velocidade relativa? Essa velocidade relativa vai ser de 60 metros por segundo, ok? Que é como se eles tivessem passado, é só somar as velocidades. Então, pessoal, tive aqui um probleminha com o arquivo da gravação, tá? Então, vamos retomar aqui. Então, gente, o que acontece? Então, a minha velocidade relativa desse caso aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser o seguinte, ela vai ser, vamos escrever aqui, então, o módulo da minha velocidade relativa vai ser o módulo da minha velocidade A mais o módulo da minha velocidade B. Perfeito. Então, a gente vai ter que a minha velocidade relativa vai ser 10 mais 50. Então, a minha velocidade relativa vai ser 60 metros por segundo. Beleza? Então, aqui fica a nossa última situação, né? Tibério, vai ocorrer colisão nesse caso? Não, tá? Porque eles estão em sentidos opostos e não estão em rota de colisão, tá? Eles não estão apontando para o mesmo, né? Eles não estão apontando entre si, eles não estão se aproximando, eles estão se afastando. Perfeito? Perfeito. Tibério, passa um resuminho pra gente? Claro, vamos lá. Ó, gente, então, resumão. Vamos lá, então, resumão. Pode fazer de vermelho? Que aí fica mais bonitinho. Então, resumo. Bom, quando nós temos corpos que estão no mesmo sentido, tá? Se eles estão no mesmo sentido e o meu corpo atrás, não, na verdade não necessariamente, tá? Então vamos deixar de uma maneira geral. Se eles estão no mesmo sentido, a gente vai fazer uma subtração das minhas velocidades. Então, subtração das velocidades. Isso aqui, gente, é em relação ao corpo da frente, ok? Eu sempre prefiro deixar o corpo da frente como referência, porque eu acho que é uma maneira mais fácil de a gente analisar o nosso exercício. Então, corpo da frente. Beleza? Ok. E sentidos opostos? Dá também? Dá. Opa. Então, sentidos opostos. Quando a gente tem sentidos opostos, a gente vai ter uma adição das velocidades. Então a gente vai ter, né, não necessariamente, né, uma referência, né, tanto para qualquer corpo que a gente selecionar, a gente vai ter uma adição. Perfeito? Perfeito. Lá de cima também, né, mas é mais uma situação, né, pra gente sempre tentar pegar o corpo que está na frente, né, o corpo que vai estar mais devagar, né, para que haja uma colisão, mas não necessariamente tem que haver uma colisão, né. Então, sempre eu gosto de pegar o corpo da frente para analisar a situação de cima, né, pra gente fazer uma subtração bonitinha. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá retomando então, né. Então, mesmo sentido, a gente sempre fez a subtração, né? Mesmo sentido com velocidades iguais, a gente fez a subtração. 60 menos 60 deu 0. Aqui, velocidades diferentes. 20 menos 60 deu menos, né? Vai dar menos 40 em modo dá 40 km por hora. Beleza?
Isso é importante, tá, gente? Sempre coloque a expressão em módulo, tá, gente? Porque como as velocidades relativas dependem muito do sentido que vocês adotarem como positivo ou da expressão que vocês forem fazer, o módulo vai indicar que sempre a velocidade relativa ela vai ser positiva, ok? Porque não tem como a gente fazer uma... Até tem, mas pode causar confusão, ok? Então sempre tentem deixar em módulo, né? Pra gente que a gente possa fazer essas operações, sendo que as velocidades, gente, são grandezas vetoriais, tá? Nunca esqueçam disso, a gente está trabalhando com vetores, beleza? Sentidos opostos. Primeira situação a gente somou, né, que eram situações que eles estavam de encontro entre eles. A segunda situação a gente também somou, que eram velocidades diferentes, mas eles estavam em encontro entre eles. E na terceira a gente também somou, porque eles estavam se distanciando, é como se eles tivessem se ultrapassado. Ok? Um do lado do outro, né, e estão se distanciando também com velocidade de 60 metros por segundo. Então esse aqui é o nosso resuminho. Eu vou até apagar esse corpo da frente aqui, tá? Porque pode gerar um pouquinho da confusão de vocês também. Então vamos deixar só assim, que eu acho que é melhor. Então, quando a gente tem o mesmo sentido, a gente faz a subtração das velocidades. Quando a gente tem sentidos opostos, a gente faz a adição das velocidades. Beleza, gente? Bom, eu sei que velocidade relativa é uma coisa que é muito confusa. E eu acho que quando a gente grava, né, uma pocket aula, né, a gente faz um vídeo explicando, talvez não seja tão claro, porque a gente não consegue enxergar como no presencialmente, né? Presencialmente a gente consegue fazer algumas coisas para que vocês enxerguem melhor essa situação, ok? Então, caso ainda surja as dúvidas, gente, por favor, procure a gente na monitoria, tá? Não fiquem com dúvidas. Velocidade relativa é um conceito extremamente importante para vocês, ok? Então, se ainda surgirem dúvidas, procure lá a equipe da monitoria de física. Nossos horários vão estar lá no mural, no site do colégio, no nosso e-book. Aí, qualquer coisa, vá lá com a gente e fala assim: ô, pô, Tibério, ô, pô, Lucas, pô, Gabs, pô, Alexa, tô com dúvida aqui ainda, né? Putz, me ajuda. Claro, vamos lá que a gente consegue ajudar vocês. Beleza, gente? Muito obrigado aí e bons estudos para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima Pocket Aula de Colisões. Hihihihi.